Vamos iniciar agora a parte 2 de nossos estudos. Continuamos com os recursos expressivos. Vamos lá? Conheça agora outra figura de linguagem. Releia atentando para os versos destacados. Você vem, faz o balanço do trem. É que a bolsa é cheia de sonhos, alegres e tristonhos. E ninguém sabe para onde leva a menina balançando no coração do trem. De que forma o contexto ajuda a interpretar os versos destacados? E a menina está dentro do trem, balançando dentro do trem, porque o trem balança. Agora ela está no coração do trem. O trem tem coração? Não. O sentido de estar no coração do trem quer dizer que ela está numa posição bem central no trem, provavelmente no meio do trem, né? O recurso que atribui características ou comportamentos e sentimentos humanos a um objeto ou um ser abstrato chama-se personificação. Atribuir um coração ao trem pode ser considerado uma personificação. Por quê? Porque ter coração, nesse sentido de ter os sentimentos, ter coração é uma característica animal, é uma característica humana, certo? Personificação ou prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais os sentimentos e as ações próprias de seres humanos. Poema de versos livres. Olhem só. Leia este poema. Dança da chuva. Senhorita chuva, me concede a honra desta contradança e vamos sair por esses campos ao som dessa chuva que cai sobre o teclado. Onde o poeta escreveu o poema? Provavelmente numa máquina de escrever ou num computador, né? E de que forma o contexto do poema o levou a concluir isso? Por causa da expressão teclado. Nos dois últimos versos, o poeta faz um jogo de palavras com o termo teclado. De que modo se pode interpretar o que ele diz? Ele compara o teclado ao telhado. Muito bem. Ele faz o trocadilho com a palavra telhado. Releia os versos em voz alta, enfatizando as letras destacadas. Me concede a honra desta contradança. Mesmo sem rimas, esse poema tem ritmo. De que modo também é possível criar o ritmo? Colocando a sonoridade dentro das palavras, repetindo algumas formas sonoras dentro da palavra. On, an, que é a nasalização. O verso livre é o que não apresenta regularidade no uso de rimas, nem na organização das estrofes. Em poemas de versos livres, a sonoridade é criada por meio de outros recursos. Leia os versos a seguir, prestando atenção à sonoridade das palavras. A velocidade. Vai varando o vento, e o vento ventando cada vez mais. Desembaraça o novelo, penteando com dedos de ar, o feixe fino de riscas, tiras, fitas, faixas, listas, e estiras, puxas, esticas, espichas, bem para trás. Número 2. Quando descobriu que lia, seu pai deu um livro. Lia somou ao livro as coisas que sabia, desde o tempo em que lia o grande livro do mundo. Por isso, no seu livro, sentia como eram frias as escamas dos peixes. 3. Em horas indas, louras, lindas, clorindas e belindas, brandas, brincam no tempo das berlindas, as vindas vendo das varandas. Observem os trechos que nós lemos. Que sons são repetidos nesses trechos? Então, vocês podem ver que aqui no primeiro trecho, nós temos o som V, vai varando o vento, além do estiras, puxas, esticas, espichas, esse pronome as.
No segundo, nós temos o som ia, lia, lia, sabia. E no último, nós vamos ter o B, o lim, né, o L, a indas, louras, lindas, inda, clorinda, belinda. Então, esse som inda, o som L, né, e o som B. E no último verso, nós vamos ter o som de V, as vindas vendo das varandas. Nos versos que você escolheu, o som das repetições procuram imitar ou aqui procuram fazer associação? Então, às vezes, imitar o som de brincadeira, às vezes, fazer o som do vento, da passagem, né? A repetição de um mesmo som consonantal, no início, no meio ou no final da palavra próximas, recebe o nome de aliteração. Quando a repetição é de um mesmo som vocálico, vogal, recebe o nome de assonância. Em quais versos do poema Dança da Chuva, lido a atividade anterior, a aliteração com que som se repete? Senhorita Chuva, me concede a dança desta contradança, vamos sair. Nós temos bastante o S, né? Por esses campos, o som dessas... Em textos narrativos, a aliteração também pode estar presente. Leia esse trecho em voz alta. Apuram o passo por entre campinas ricas, onde pastam ou ruminam outros 1000 e mais bois. Mas os vaqueiros não esmorecem nas eias e cantigas, porque a boiada ainda tem passagens inquietantes. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Dança doido, dá duro, dá de dentro, dá direito. Vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Quais são os sons que se repetem no trecho com as letras destacadas? Isso mesmo, o som B, B, o som D, D e o som V, V. Que som o autor procura imitar? Procura imitar o som do movimento da boiada. O som B e D, B, D, é como se fosse a batida dos cascos das patas dos animais no chão. E o V pode ser o vento ou até o movimento da vara, que é usada para bater no lombo do animal, que quando corta o ar faz o V, o barulho. Resumindo agora, as intenções principais do poema é sensibilizar, provocar reflexão, criticar. A organização do poema geralmente é escrita em versos que podem se agrupar em estrofes. A sonoridade contribui para expressar a ideia principal do poema. É construída por meio de recursos como o ritmo, a repetição de sons e de palavras, a presença ou não de rima, etc. A linguagem é multissignificativa, isso é, com muitos significados, com o emprego de imagens, figuras como metáfora, comparação, personificação, aliteração. A forma como se diz é tão importante quanto o que se diz no poema. Se você quiser aprender mais a respeito disso, acesse lá a pasta e aprenda mais. Até mais, pessoal!